O anúncio de que a Prefeitura de Palmas vai assumir o transporte coletivo da capital veio através das redes sociais da prefeita Cíntia Ribeiro e também foi publicado no Diário Oficial do município, com a criação da Agência de Transporte Coletivo de Palmas. O serviço de transporte público aqui na capital era oferecido por meio de concessão para empresas privadas há mais de 20 anos. Mas esse contrato terminou no dia 30 de novembro, cheio de polêmicas a respeito de reajuste de tarifas. No ano passado, uma das 3 empresas a prestar os serviços de transporte público pediu que a Justiça determinasse aumento na passagem. O motivo seria prejuízos milionários durante a pandemia. O valor do bilhete passaria a R$ 6,92. O pedido foi negado. A passagem permaneceu em R$ 4,70, com a Prefeitura subsidiando 85 centavos. O valor repassado ao usuário ficou em R$ 3,85. O presidente da nova Agência de Transporte Coletivo de Palmas explica que, apesar da troca de gestão, o serviço permanece o mesmo. Não vai haver mudança operacional de hoje para amanhã e nem para depois da manhã, ou seja, nesse curto espaço de tempo, da mesma forma que amanheceu hoje, vai amanhecer amanhã. Ou seja, podem ir para os seus trabalhos, para os seus ofícios, usar o transporte coletivo. Da mesma forma, vocês vão receber os ônibus nos horários que vocês sempre receberam, pagar a mesma tarifa que vocês sempre pagaram, ou aliás, o que estão pagando nesse momento. Não haverá aumento. O que vai acontecer a partir de amanhã? Quem vai gerir esse sistema é a Prefeitura. Então, a Prefeitura passa a ter essa responsabilidade pela gerência do sistema. E aí, quando eu falo gerência, envolve, por exemplo, determinar, quem vai prestar o serviço, o horário que o serviço vai ser prestado, se a gente vai atender com mais ônibus determinada frota, se a gente vai comprar mais ônibus, a gente vai reformar os ônibus, quem vai abastecer os ônibus, quem vai pagar o salário dos motoristas. Então, essa gestão passa a ser da Prefeitura. Nas ruas, a população reclama de diversos problemas no transporte e espera que a mudança traga resultados positivos. Eu espero que melhore as rotas, melhore os horários, porque às vezes está o horário lá no aplicativo 5h16 e 5h20, só que o 5h16 não passa, 5h20 não passa, só vai passar os 5h40, entendeu? A maioria das vezes sim, e de noite também é muito ruim o horário. E eu quero que melhore o horário da noite também. A questão do transporte está um pouco complicado, cara. Está bem complicado e precisa melhorar um pouco. Acho que os ônibus estão bacanas, a estrutura? Mais ou menos. Às vezes falta ônibus. Aqui, principalmente quando a gente está na correria, aí tem ônibus faltando e acaba prejudicando muita gente. Deixão, que só tem pela manhã, acho que só tem de 5h10 e 5h30 da manhã. A respeito das empresas que forneciam o serviço, o presidente diz que a troca de gestão está acontecendo dentro das normas dos contratos. Nós vamos respeitar o contrato. Então, o que existe no contrato, o que foi entabulado entre as partes e o que é previsto na lei vai ser cumprido. Então, o contrato de concessão, ele prevê direitos e obrigações ao final do contrato. Então, o que tem de obrigação do poder público, que durante esses anos todos contratou a empresa, o poder público vai honrar. O que tem de obrigação das empresas, as empresas têm que honrar. E no meio disso tudo ainda tem a previsão legal. Então, esse diálogo ele está acontecendo, ele já vem acontecendo, está acontecendo dentro desses parâmetros, ou seja, o contrato e a lei. O que tem no contrato e o que tem na lei. Nós sabemos, por exemplo, que no tocante à frota, existe essa frota, existe um prazo, que ela, a partir de um determinado prazo, determinado momento, ela ingressa no patrimônio do poder público. Nós temos uma frota de aproximadamente 180 ônibus, parte dela já cumpriu com esse prazo, outra parte não cumpriu com esse prazo, ou seja, o que vai acabar revertendo em uma obrigação do poder público para poder ficar com a frota total. Então, todos esses estudos são estudos contábeis e que eles devem ser feitos pelo poder público e, obviamente, em comunicação, em conversas dentro daquilo que está no contrato e na lei. A medida provisória que cria a Agência de Transporte Coletivo de Palmas permite a contratação de 62 cargos administrativos para a agência
e 441 postos de prestação de serviço, como os motoristas dos ônibus. Apesar de não haver mudanças operacionais, o presidente diz que já existem projetos de melhorias para o futuro. Primeira coisa, nós temos já como uma mudança mais imediata, o atendimento dentro dos horários e dentro do fluxo que a população demanda. Então, a construção disso, né, e que nem sempre é por falta de ônibus, né? Muitas vezes o desatendimento num determinado horário, em determinado local, pode ser que seja pela própria logística de distribuição das frotas. Então, esse pensamento, esse projeto, isso também vai ser feito e a gente acredita que isso já possa reverter e reverberar o mais rápido possível. Com tocante à estrutura de ônibus, também, né? Então, vistorias nos ônibus para saber realmente, né, onde é que há uma demanda para poder melhorar o conforto. Agora, a gente sempre tem que partir do seguinte pressuposto: compra de novos ônibus, por exemplo, né, novos ônibus com ar-condicionado, que normalmente a população demanda muito isso, né? Tudo isso será feito com muita responsabilidade, levando em consideração que cada centavo de investimento, isso é representado em um custo tarifário. Né? Nós estamos num período de chuva, por exemplo, e não podemos conviver com uma cidade que grande parte dos pontos de ônibus não existe um abrigo. E outros abrigos que existem estão necessitando de reformas. Então, é uma proposta, uma agenda urgente também da agência, por determinação da prefeita, de que a gente reveja isso em um curto espaço de tempo.